Oi, pessoal! Nossa aula de hoje é alta frequência. Alta frequência é um recurso muito utilizado na área da estética. São correntes alternadas de alta frequência, elevada tensão e baixa intensidade. Essas correntes elétricas, elas são transmitidas através de uso de uma caneta e eletrodos de vidro, onde existem gases rarefeitos em seu interior. A interação entre essas correntes elétricas e os gases rarefeitos do eletrodo de vidro vai proporcionar então o surgimento do ozônio, O3. O ozônio, ele é um gás especial que é uma forma trivalente do oxigênio atmosférico e que possui efeito antisséptico. Então, ele tem efeito bactericida e cicatrizante principalmente. Por essa razão, ela vai ter muitas indicações, o uso dessa corrente elétrica vai ser indicada na estética em casos de acne, as limpezas de pele, pós-depilação, pós-remoção de cutícula, enfim. Os parâmetros de frequência e tensão dos equipamentos, eles podem variar de acordo com o fabricante, mas a princípio é a interação de correntes elétricas com um gás no interior de eletrodos de vidro. A nível de curiosidade, essa corrente ela é utilizada começou a ser utilizada a partir do século XIX. Também é conhecida como corrente de Dansorval e elas são correntes monopolares, ou seja, nós não conseguimos separar os polos positivos e negativos para que haja interação com o organismo. O mecanismo de ação da corrente vai ser uma passagem de uma onda eletromagnética. Então, eu tenho uma corrente elétrica dentro de uma caneta que vai interagir com gases rarefeitos dentro de um eletrodo de vidro. A partir disso, então, haverá a produção de ozônio. O ozônio, ele tem algumas características que vão proporcionar, então, efeitos fisiológicos e terapêuticos que são muito benéficos na área da estética. Essa é a caneta utilizada para a aplicação da alta frequência. Então, basicamente, ela tem esse formato, né? Vai variar um pouquinho a forma de acordo com cada fabricante. E dentro dessa caneta vai haver a emissão das correntes elétricas, que nós vamos então colocar ali, plugar na caneta um eletrodo de vidro, e esse eletrodo ele vai ter gás em seu interior, que vão conduzir melhor o fluxo da corrente elétrica. Então vai acontecer uma ionização. Essa ionização ela promove a fluorescência, que de acordo com a cor de acordo com o gás que tem no interior do eletrodo, essa fluorescência ela vai emitir uma cor específica. Se o gás utilizado dentro do eletrodo for o neon, será então uma cor avermelhada. Se for o argon, azulado, e o xenon, arroxeado. Na maioria dos equipamentos, o gás utilizado é o neon. De acordo também com o fabricante, no mercado aí de venda de equipamentos, existem vários tipos e formatos de eletrodos e cada um deles possui uma aplicação específica que vai diferenciar aí com a anatomia do corpo e com objetivos de tratamento. Esse é o eletrodo cebolão ou esférico maior. Ele é indicado para todas as regiões do corpo. Então, a gente pode utilizar na face, em corpo, virilha, perna, pós-depilação. Ele é o mais indicado e é o eletrodo mais utilizado no alta frequência. Notem que na pontinha do eletrodo
existe uma parte metálica. Essa parte metálica que vai ser conectada dentro da caneta. O metal é um excelente condutor elétrico. Então, ele irá conduzir a corrente elétrica da caneta através desse metal e essa corrente elétrica vai entrar em contato com o gás que está dentro desse eletrodo. A partir de então, terá a emissão de ozônio, o O3. O eletrodo cebolinha ou esférico menor, ele é parecido com o cebolão, só que ele tem um formato menorzinho, que é muito ergonômico, é muito bom para utilizar em cantos de narinas e orbiculares, tanto de olho como de boca. Quando nós vamos utilizar na região de orbicular de olho, devemos tomar o cuidado de não incidir essa corrente elétrica sob o globo ocular. Então, é somente ao redor dos olhos. O eletrodo saturador, ele é o único eletrodo indicado para utilizar com cosméticos, pois aumenta a vascularização da pele. O alta frequência, ele emite para a pele uma certa quantidade de energia em forma de calor. Isso vai promover uma vasodilatação e melhora da circulação local. Quando a gente vai introduzir um princípio ativo, é muito valioso que a circulação esteja aumentada para melhorar os efeitos desse princípio ativo. Então, o saturador, ele auxilia dessa forma. O eletrodo forquilha, ele tem um ângulo, notem que ele é curvado ali na sua extremidade, e essa curvatura permite uma ergonomia muito boa para se trabalhar região de pescoço, mamas, braços e antebraços. É possível utilizar o alta frequência em pós-operatório, com efeito de cicatrização, com efeito de bactericida, né, prevenido então infecções, possíveis infecções. Então, pode-se utilizar por cima de cicatrizes. Então, quando se é em região de mamas, o forquilha vai ser muito bem utilizado. O eletrodo cauterizador é mais utilizado para hemostasia em acne e também na podologia, na remoção de cutículas, quando há algum tipo de sangramento. Então, ele é bem pontual e utilizamos ele em lesões localizadas e de pequena extensão. Para que haja hemostasia em acne, ou seja, para que ajude a estancar o sangramento, ele tem uma aplicação um pouco mais diferenciada em relação aos outros eletrodos. O eletrodo pente, notem que ele é muito similar a um pente mesmo, e é utilizado no couro cabeludo. Prestem atenção, eu falei couro cabeludo. Nós não utilizamos o eletrodo pente nos fios, no cabelo, e somente no couro cabeludo. Ele vai auxiliar na melhora da circulação, então tem muita indicação para alopécia, mas ele não vai ajudar a produzir o pelo, e sim vai auxiliar na perda precoce do pelo, porque melhora a circulação, melhora o metabolismo do folículo piloso. O eletrodo poção, apenas alguns fabricantes trazem esse eletrodo em seus equipamentos. É bem utilizado em podologia, principalmente na retirada de unha encravada, onde que sangra bastante. E notem que ele é bem ergonômico e pode-se colocar, né, o dedo do pé, o hálux, né, principalmente ali o dedão, bem dentro do eletrodo, para que a passagem da corrente elétrica seja bem eficaz. Existem outros tipos de eletrodos, como eletrodo rolinho, enfim, dependendo do fabricante, vão existir vários formatos. Mas
tendo o eletrodo cebolinha, o eletrodo cebolão e o eletrodo pente, o equipamento já vai atender praticamente todas as indicações na área da estética para o uso do alta frequência. Então, relembrando o mecanismo de ação desse recurso, a interação da corrente elétrica de alta frequência emitida pela caneta do equipamento com um gás especial que vai estar contido dentro do eletrodo de vidro, vai produzir então um gás chamado de ozônio, que é a forma trivalente do oxigênio atmosférico. Esse ozônio, ele possui principalmente um efeito antisséptico. Então, ele auxilia fazendo uma limpeza na região, né? E ele tem algumas características que são bem peculiares dele. Então, ele é invisível, ele tem um odor característico, um odor bem forte, que quando vocês utilizarem o alta frequência na prática, vocês vão notar. E para que a gente tenha efeitos terapêuticos, ele possui ali, esses efeitos fisiológicos importantes. Bactericida, então por isso que ele é muito utilizado na limpeza de pele, onde a gente quer realizar a profilaxia, a gente precisa impedir a proliferação da bactéria da acne enquanto a gente está fazendo a higienização e pós-higienização também. Ele tem algum efeito fungicida e também auxilia na cicatrização, aumentando muito a circulação local e, consequentemente, o metabolismo do fibroblasto, que é a principal célula envolvida no processo de reparação, de cicatrização. Aqui, então, eu cito para vocês alguns efeitos fisiológicos. O efeito térmico, como eu já falei. Então, o alta frequência, ele transmite uma certa quantidade de energia em forma de calor. Essa energia, esse calor vai promover uma vasodilatação, então aumenta o calibre dos vasos sanguíneos, de vasos linfáticos e, consequentemente, aumenta o aporte de oxigênio para o local, aumentando a oxigenação tecidual e o metabolismo. Então, ele é vasodilatador, aumenta a circulação periférica, promove hiperemia e tem ação vasodilatadora. Então, é bem normal que o local fique avermelhado por esse efeito térmico e também pelo efeito vasodilatador de aumento da circulação local. Ele é analgésico, tem ação sedante e de repouso. Então, a própria melhora da circulação vai promover efeitos analgésicos. Tem efeito anti-inflamatório também pelo aumento da circulação. Então, quando se aumenta a circulação, aumenta também o aporte de células de defesa, o aporte o metabolismo de células de defesa. Ele é cicatrizante porque aumenta o processo de epitelização e a migração de células de defesa para o local. É bactericida e fungicida. Ocorrem, então, várias reações químicas do alta frequência que levam à oxidação. Então, combate parasitas como chúrios, ascarídeos e tênias, mas importante lembrar que somente o alta frequência não é necessário para combater determinados fungos, né? Então, nós utilizamos com efeito de prevenção, mas somente o alta frequência não vai ser o suficiente em alguns casos. Como que são as aplicações dos eletrodos? Os eletrodos, eles podem ser aplicados de diferentes formas. A fluxação, que é uma das formas, são passagens lentas e regulares em contato direto com a pele. Então, essa é a principal forma de aplicação, o principal modo de aplicar o alta frequência. Geralmente, quando nós vamos aplicar, a gente coloca uma gaze totalmente aberta como interface entre a pele e o eletrodo, que é para que deslize melhor o eletrodo. Isso vai aumentar a resistência à passagem à corrente elétrica? Vai sim, com certeza.
Porém, se a gente não utiliza a gaze, o eletrodo ele pode não deslizar de uma forma adequada, obrigando então o terapeuta a ficar levantando esse eletrodo o tempo inteiro. Isso interrompe a passagem da corrente elétrica, que não é o objetivo do tratamento. Então, a gente usa essa gaze para melhorar a passagem, para o eletrodo deslizar melhor. A forma de faiscamento direto é uma aplicação à distância. Segundo a literatura, possui mais efeitos antisséptico, hiperêmico e estimulante. O faiscamento indireto é quando o eletrodo é posicionado na mão do paciente e há uma interação do terapeuta. Ele encosta no local aonde se quer que concentre mais a corrente elétrica. Isso é muito utilizado com o objetivo de introduzir princípios ativos, auxiliar no aumento da circulação para a penetração dos ativos no local. E a forma de fulguração é a aplicação pontual com o eletrodo cauterizador, que nós utilizamos para diminuir o sangramento, principalmente na retirada de uma acne, na extração de um milho e também de cutículas. As principais indicações desse recurso: tratamentos faciais, capilares e podologia. Então, em tratamentos faciais, podemos citar aí a limpeza de pele, pós-extração de milhos. A gente pode utilizar ele antes de uso de cosméticos, porque esse recurso vai aumentar muito a circulação local, então vai melhorar o efeito desses cosméticos no local. Os efeitos capilares utiliza-se muito na alopécia, que nós já comentamos, prevenindo a queda dos pelos. E na podologia, na retirada das unhas encravadas, retirada de cutícula, é muito utilizado pós-extração, Tratamentos para desinfecção da pele acneica e lesões podais. Na limpeza de pele, principalmente pós-extração, utilizamos com efeito bactericida para evitar a contaminação, proliferação bacteriana, disseminação, e também para cicatrizar. E nas lesões podais, cauterização da pele após extração de pústulas, já falamos também, facilitação na permeação de ativos, pela melhora da circulação local e vasodilatação, em protocolos de revitalização e hidratação da pele. Então, pré-aplicação de cosméticos. Desinfecção do couro cabeludo, no caso de seborreias, lembrando que a aplicação é no couro cabeludo e não nos fios. Estimulação da circulação sanguínea, facial e capilar, pós-depilação, em solução de continuidade da pele. Então, feridas abertas, como úlceras de decúbito e cicatrização pós-operatória, pode ser muito bem utilizado. Feridas inflamadas pós-extração de cutículas unguiais. Tão importante quanto as indicações é sabermos, então, contraindicar qualquer método, porque a aplicação de corrente elétrica, ela precisa ter alguns cuidados e também a gente tem que evitar e até mesmo contraindicar a sua aplicação. Então, aqui, locais úmidos ou com produtos que contenham líquidos inflamados. Então, a interação de oxigênio com o líquido inflamável pode gerar aí algum faiscamento. Então, na estética não é muito comum utilizarmos cosméticos que contenham álcool, mas cuidado se você for utilizar, se estiver próximo, porque é uma corrente elétrica e tem emissão de uma forma de oxigênio, de gás oxigênio. Então, essa interação aí pode ser perigosa.
Em locais onde tenham próteses metálicas, essas próteses são locais. Então, se o paciente, por exemplo, tiver pino, parafuso na coluna, eu posso tranquilamente fazer o alta frequência na face. O que eu não posso é o meu paciente ter um implante dentário ou contenção e fazer a passagem da corrente elétrica nessa região. Eu já comentei com vocês em outras aulas que o metal ele é um excelente condutor elétrico. Então ele vai puxar a corrente elétrica para ele. E isso pode aquecer, então machucar, né, tecidos adjacentes a essa prótese. Pessoas que têm diabetes e são hipertensos descompensados também não vão utilizar o alta frequência. Primeiramente, é necessário tratar essas doenças sistêmicas. Portadores de marca-passo. O marca-passo é um dispositivo que auxilia ali no batimento cardíaco e a corrente elétrica do alta frequência pode interferir no funcionamento desse dispositivo. Pessoas que tenham alterações de sensibilidade não vão nos passar um feedback de como está a corrente elétrica, se está incomodando ou não. Então, cuidado com algumas regiões onde tem esses déficits de sensibilidade. Pacientes que estejam em tratamento de câncer, gestantes, também nós nunca vamos utilizar nenhum recurso da eletro. Pacientes que tenham epilepsia. Não existe pesquisa científica que comprove que o uso do alta frequência possa desencadear uma crise epilética. Porém, se o paciente ele tem muitas crises, é melhor ele tratar esse problema, principalmente esse problema grave dele, para depois então se beneficiar do recurso do alta frequência. Algumas orientações, então quando nós formos utilizar na prática, vocês vão entender melhor. Nós vamos conectar o eletrodo de vidro de acordo com o meu objetivo de tratamento. Eu faço escolha do eletrodo e conecto na caneta. E lentamente eu aumento a intensidade de acordo com a sensação do paciente. Jamais coloque o eletrodo com o equipamento ligado, porque a passagem da corrente elétrica pode ser muito grande e pode então quebrar o eletrodo e machucar tanto o terapeuta como o paciente. E cuidado com substâncias inflamáveis que estejam próximo ali da região do tratamento, para que não haja interação, né, entre essa substância e o oxigênio. Certo, pessoal? Então é isso a aula de hoje. Eu vou encaminhar para vocês algumas questões para que vocês assimilem melhor o conteúdo e daí qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigada!